Disciplina espiritual que forma discípulos. 5 lições sobre treinar a alma para permanecer em Deus. Shalom, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que Deus abençoe cada família aqui representada, cada discípulo que está acompanhando essa oração de manhã. Hoje vamos falar sobre algo que muitos cristãos ignoram. Pessoal, é essencial para uma vida espiritual saudável ter uma disciplina. A disciplina espiritual, pessoal, nós vivemos em uma geração que procura resultados rápidos, né? Tudo tem que ser para hoje. Nós queremos crescimento sem esforço, nós queremos vitória sem treinamento e nós queremos maturidade sem processo. Mas a palavra de Deus nos ensina algo muito diferente. Presta atenção. O apóstolo Paulo escreve em Timóteo e usa uma linguagem de treinamento, de exercício, de preparação, porque a vida cristã não cresce por acaso. Ninguém se torna maduro espiritualmente por acidente, gente. Ninguém desenvolve uma intimidade com Deus apenas porque frequenta uma igreja ou uma célula. Ninguém permanece firme apenas porque teve uma experiência com Deus no passado. A vida espiritual precisa ser cultivada, treinada, alimentada, fortalecida. Por isso que Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Pega a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4. A disciplina espiritual que forma discípulos. 5 lições sobre treinar a alma para permanecer em Deus. Amém? Já abriu sua Bíblia? Então vamos para o versículo 7 e 8. 2 versículos importantes. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal faz pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Pessoal, olha só esse versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Antes de te dar as 5 lições, gostaria que parássemos aqui. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Irmãos, os gregos, eles conheciam bem a disciplina dos exercícios físicos por causa das competições olímpicas que ocorriam no seu país. Por isso, Paulo, ele usa o termo para mostrar a Timóteo que a prática da fé, do temor, da humildade, da sinceridade e das outras virtudes deveriam ser constantes. Irmãos, o apóstolo diz, ainda que ele deveria rejeitar qualquer tipo de ensinamento contrário à palavra de Deus e não ocupar o tempo com aquilo que não era proveitoso, como as fábulas antigas dos judeus, assim Timóteo deveria se exercitar, isto é, se preparar espiritualmente para entrar no reino dos céus, mas para isso jamais poderia abandonar a obediência ao Senhor. Tá pegando a chave? A fé que Deus tem dado, sabe, aos seus servos, não é somente para salvar os demais, mas sobretudo para salvar a própria alma. Portanto, o servo não deve se entreter no trabalho de ganhar almas e no desenvolvimento do seu ministério e se esquecer de cuidar da própria vida espiritual. Pegou a chave? Antes, precisa se manter na fé e apartado de todo o mal para cultivar a própria salvação. Os servos do Altíssimo, pessoal,
não serão salvos pelo seu árduo trabalho em favor da obra de Deus, mas pela fé obediente que apresentam a Ele. Amém? Pegou a chave? Agora vamos para o versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há por vir. Irmãos, pouco aproveita. Essa frase, essa palavra que me chama a atenção. Paulo faz referência ao exercício corporal, muito praticado naquela época e ainda hoje, nos nossos dias, né? Pelas pessoas que possuíam um intuito de receber aplausos. Hoje nós vemos muitas pessoas indo na academia, treinar o corpo, né, para receber aplausos. Ah, que corpo tão lindo! Fica expondo o corpo na internet como que fosse, né, um objeto na vitrina para ser admirado. Irmãos, em muitos casos, elas não tinham a saúde. E ainda hoje eu vejo pessoas expondo aí o seu corpo sem saúde nenhuma, sabe? Só expondo, escultando o corpo. A pessoa tem dores de joelho, tem ombros tudo destruído, etc. Mas fica expondo. À noite, torce de dor. Eu passei por isso, gente. Por isso estou falando. Eu falo o que prego, eu vivo o que eu prego do vivo. Eu uso minhas experiências, eu uso meu testemunho, porque quem seria melhor, né? Para levar como testemunho de que minha própria vida anterior. Irmãos, por isso ninguém me engana. Em muitos casos, as pessoas não têm saúde e o bem-estar como objetivo, sabe? E sim, a mera exibição. Se eu colocar uma foto minha do passado, você vai ver, meu corpo está todo escultado, barriga bem chapada. E olha só, a destruição dos meus ossos. Irmãos, sabe? É uma mera exibição do seu corpo e das suas habilidades, que não traz proveito algum para a nossa alma. Eu sei do que eu estou falando. Irmãos, o apóstolo mostra que a prática da fé preserva a nossa vida hoje e também na eternidade. Assim como no passado, nós vivemos dias em que o culto, a aparência, tem sido visto em larga escala na sociedade. Pessoal, isto é, irmãos, o que mais tem aparecido são pessoas que gastam horas do seu dia e altos montantes de dinheiro para se apresentarem bem ao mundo. Elas podem até possuir bom condicionamento físico, boa aparência e bom traquejo, sabe? Mas não possuem nenhum condicionamento espiritual. Eu não tinha nenhum condicionamento espiritual quando eu estava treinando o meu corpo, participando de competições, corridas e mais para aparecer ao público, né? Um público que nem te ama, nem são amigos de verdade, boa aparência e bom traquejo, mas não possuem nenhum condicionamento espiritual. Com isso, pessoal, esmorecem diante do menor obstáculo e fracassam em várias áreas da vida porque não priorizam a sua fé. Eu sei do que falo. Agora vamos para nossa lição de hoje, tá? Vamos ao contexto desenvolvido, né, dessa palavra para que você entenda melhor. Timóteo era um jovem pastor. Paulo sabia que ele enfrentaria pressões, perseguições, desafios, tentações, falsos ensinos. Por isso não lhe dá apenas conselhos emocionais. Ele lhe ensina um princípio. A vida espiritual exige disciplina. Eu aprendi isso com pastores, homens de Deus, experientes, que me ensinaram, que me exortaram. A palavra exercita-te.
usada por Paulo era utilizada para atletas gregos. Pessoas que treinavam diariamente para competir, assim como eu fazia no passado. Paulo estava dizendo, assim como um atleta treina seu corpo, o cristão precisa treinar sua vida espiritual. Primeira lição, tenho 5 lições, então fica até o final, porque a 5ª lição é essencial e a gólida celeste que Deus quer entregar para você hoje é imperdível, pessoal. Primeira lição, a piedade não acontece por acidente. Pega teu caderno e faz anotações. 1 Timóteo 4,7, exercita-te pessoalmente na piedade. Observa que Paulo não diz, espera a piedade acontecer. Não fica esperando, braços cruzados. Ele fala, exercita-te. Em vez de ficar só exercitando lá na sala de treinamento, me perde até a palavra, pessoal, mas você já entendeu? Irmãos, a palavra piedade significa vida dedicada a Deus, vida de reverência, vida de intimidade, vida de obediência. Irmãos, muitos por aí não estão entendendo a minha vida hoje, a minha decisão de estar aprofundada em Deus. Eu me levanto bem cedinho, gente, antes do sol nascer, para ter a minha intimidade com Deus, o meu tete-a-tete com Ele, para ter a minha vida de oração para meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada e todos os demais amigos, pessoas que pedem oração. Irmãos, e depois disso eu tenho meu momento de devocional, tenho meu momento onde eu vou gravar a Bíblia, leitura bíblica, tenho meu momento onde eu vou estar gravando aqui para você. Gente, depois o meu tempo livre acontece da parte da tarde, mas nem tenho muito tempo livre nesse momento por conta das terapias, fisioterapias, ergoterapias, consultas médicas, clínicas. Tirei o ponto da minha mão esquerda ontem, já estou em 3 cirurgias esse ano, 10 cirurgias em um ano, 19 cirurgias ao total. Pessoal, mas tenho tempo para fazer lazeres com minhas netinhas, tenho sim, sabe? É preciso ter disciplina. É preciso se exercitar na piedade. Irmãos, muitos querem colher frutos espirituais sem cultivar raízes espirituais. Para colher fruto tem que ter raiz. Nenhuma planta mantém-se de pé sem ser enraizada. Tem um louvor que eu amo muito. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar. Irmão, se eu não tivesse enraizada, a minha vida espiritual enraizada, disciplinada, eu não estaria aqui. Não. Irmãos, da mesma forma que uma planta precisa ser regada, a nossa alma também precisa. Quem não alimenta sua comunhão com Deus, inevitavelmente enfraquece. Pegou essa chave? Segunda lição. Você está anotando? Existe um treino para a alma. 1 Timóteo 4,8. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Paulo não está desprezando o cuidado físico, não, ele não está desprezando. Eu também tenho cuidado com o meu corpo físico, mesmo estando com prótese e pregos no meu corpo. Eu faço caminhadas leves, não como antes, mas eu faço bicicletas de apartamento, eu exercito com os fisioterapeutas, mas eu exercito também aqui em casa, fazendo os exercícios que eu devo fazer. Então, olha só, irmãos, Paulo não está desprezando o cuidado físico, ele está mostrando as prioridades. Hoje eu tenho novas prioridades, entendeu? Que é formar discípulos, ganhar alma para Jesus, formar mulheres valorosas para aquelas que querem, acompanhamento. Ninguém é obrigado, temos o livre-árbitro. Paulo mostra a prioridade. O corpo, ele envelhece, os ossos envelhecem.
Gente, os ossos envelhecem até antes da idade. Meus ossos estão envelhecendo, apodrecendo com artrose, mas eu não aceito. Está repreendido. Por isso eu estou de pé ainda. Eu não me aproprio da doença. A doença não faz parte de meu corpo, porque Jesus já levou na cruz. Meus ossos foram renovados. Eu recebi novas armaduras. Eu tenho as marcas de Jesus nas minhas mãos. 2 cirurgias em cada mão. As marcas de Jesus nos meus joelhos. Prótese nos 2 joelhos. As marcas de Jesus nos meus pés. Pregos nos meus pés. Até a minha bexiga foi atingida. Vivo sem trompas, sem úteros, porque foram retirados por conta de infecção, miomas e diagnósticos de médicos que eram ruins. Mas Deus tirou aquilo que eu não preciso guardar. O meu ovário, já tive 3 cirurgias de ovários. A última foi aberta porque pensaram que tinha um tumor. Quando abriram, estava limpo, porque Deus limpou antes, fez um milagre. Os médicos falam que eu sou um mistério. Como eu posso ainda estar de pé, continuando lutando com tantas batalhas? Meu cervical, eles deram por não ter mais saída, iam bloquear, e não foi bloqueada. Deus preparou, era melhores e o mais recente prótese ser encontrada. Irmãos, meu cervical hoje mexe. Posso dirigir meu carro sem problema, ver no retrovisor. Isso é milagre, pessoal. Olha só. Mas isso não me impede de ter uma disciplina espiritual. A disciplina espiritual produz benefícios internos, porque quando eu estou com disciplina espiritual, internamente eu sou feliz. Eu desfruto. A pergunta é que eu tenho para hoje, para você: quanto tempo você investe no seu corpo? E quanto tempo você investe na sua alma? Hoje a minha prioridade é minha alma, entendeu? Porque se a alma está bem, o corpo segue. O corpo físico mantém-se de pé quando a alma está perfeitamente tratada, restaurada, curada. Irmãos, essa aula hoje faz parte da cura interior. Não deixa de meditar nessa pergunta: quanto tempo você investe no seu corpo? E quanto tempo você investe na sua alma? Lemos notícias diariamente, mas lemos a palavra diariamente? Essa é a pergunta. Encontramos tempo para tudo, mas encontramos tempo para Deus? Priorizamos a Deus? Paulo está nos chamando para avaliar nossas prioridades. Amém? Terceira lição: a disciplina revela o que realmente valorizamos. Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que valorizamos recebe nossa atenção, recebe nosso tempo, recebe nossa energia e recebe nosso investimento. Se Deus ocupa um lugar importante em nossa vida, isso aparecerá em nossas escolhas diárias. Pegou a chave? A disciplina espiritual não é legalismo, é amor organizado. É demonstrar através das atitudes aquilo que dizemos acreditar. Amém? Quarta lição: Jesus também tinha disciplina espiritual. Marcos 1:35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você levanta de madrugada para orar? Isso é impressionante, gente. Jesus era o Filho de Deus, mesmo assim separava tempo para a oração. E você? Irmãos, Jesus separava tempo para estar a sós com Deus. E você tem um tete-a-tete com Deus todos os dias? Se Jesus valoriza esses momentos, quanto mais nós precisamos deles, irmãos. A força do ministério de Jesus não nasceu diante das multidões, nasceu nos momentos secretos de comunhão com o Pai. Esse ministério que eu tenho de mulheres valorosas também nasceu do meu secreto. Deus falou comigo um dia de madrugada sobre esse ministério. Coloquei no grupo de Alfa Casa que eu tinha essa visão de Deus, ter esse ministério. Uma irmã respondeu: eu também. E foi assim que nasceu. Uma irmã lá do Brasil. Irmãos, antes da quinta lição, se inscreve no canal,
Se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo se está edificando sua vida. Chama outras pessoas para assistir. Deixa sua curtida para que o YouTube possa mostrar o vídeo. Irmãos, escreva no comentário: Senhor, ensina-me a cuidar e a cultivar da minha disciplina espiritual. Quinta lição, presta atenção. Quem não treina espiritualmente enfraquece na hora da prova. Entendeu? Eu sei do que eu estou falando. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus falou essas palavras no Getsemane. Eu tive o privilégio de conhecer esse lugar, de receber milagres, de deixar lá muletas que os médicos tinham decretado que nunca mais eu ia andar sem muletas. Irmãos, os discípulos dormiram. Jesus orou. Poucas horas depois, a prova chegou. Pedro caiu, e não porque amava menos Jesus, mas porque negligenciou a preparação espiritual. Você está pegando a chave? Muitas quedas não começam na tentação, começam muito antes. Começam quando deixamos de vigiar, quando deixamos de orar, quando deixamos de alimentar nossa comunhão com Deus. A vitória nas grandes batalhas geralmente é construída nos pequenos hábitos diários. Gole da Celeste, toma esse gole. Meu café tá frio, mas a gole tá quente. A fé que permanece não nasce apenas no dia da luta. Ela é construída nos dias comuns, quando escolhemos buscar a Deus, mesmo sem sentir vontade, mesmo cheia de dor, mesmo quando o médico desengana você, mesmo sem emoção e mesmo sem aplausos. Nos leitos de hospital, eu continuei construindo a minha disciplina espiritual. E o desafio de dia para você, hoje, escolhe uma disciplina espiritual para se fortalecer. Ler a Bíblia, por exemplo. Orar, por exemplo. Anotar aquilo que Deus quer te ensinar através desse vídeo, por exemplo. Adorar, coloca um louvor, servir alguém, ajuda alguém que necessita hoje. Faz uma contribuição para o ministério que Deus tocar no seu coração. Pode ser o meu ministério, pode ser um outro ministério. Comece pequeno, semeia. Comece pequeno, semeia com teu pouco, mas comece em algum lugar, porque discípulos não são formados apenas por inspiração, são formados por constância. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, Senhor, coberta com teu sangue, revestida das tuas armaduras, Efésios 6, revisto meus filhos com armaduras, Efésios 6, e cubro eles com teu sangue, cubro minhas netinhas, minha nora com sangue de Jesus também, cubro meus irmãos, meu sobrinho, minha cunhada com sangue de Jesus, e cubro meus pais com sangue de Jesus, também meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que pertence à minha família, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha vida, minha casa ou minha família, em nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, nos colocamos em concordância diante da Tua presença com um coração grato. Antes de qualquer pedido, queremos Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que colocaste em nossos pulmões, porque, Senhor, obrigado porque mais uma vez a Tua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigado porque o Senhor permaneceu fiel durante a noite. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós enquanto dormíamos e porque os teus olhos nunca se afastaram dos teus filhos. Pai, hoje fomos ensinados pela tua palavra que a vida espiritual não cresce por acaso. Fomos lembrados que a maturidade espiritual não acontece automaticamente. Fomos lembrados que a intimidade contigo precisa ser cultivada e por isso hoje nós te pedimos, ensina-nos a desenvolver uma vida espiritual disciplinada, ensina-nos a buscar a tua presença mesmo quando não sentimos vontade, ensina-nos a permanecer firme mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ensina-nos a te amar, não apenas nos dias fáceis, mas também nos dias difíceis, conforme está escrito, exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. Pai, ajuda-nos a compreender que a vida cristã não é apenas emoção, não é apenas sentimento, não é apenas entusiasmo momentâneo. A vida
cristã é relacionamento, é comunhão, é constância, é perseverança, é caminhar contigo diariamente. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que negligenciamos nossa vida espiritual. Perdoa-nos pelas vezes em que encontramos tempo para tantas coisas e deixamos a Tua presença. Por último, perdoa-nos pelas vezes em que alimentamos nosso corpo, nossa mente, nossas preocupações, mas deixamos nossa alma enfraquecida. Perdoa-nos pelas vezes em que abrimos o telemóvel antes de abrir a Bíblia. Perdoa-nos pelas vezes em que ouvimos a voz do mundo, mas do que ouvimos a Tua voz. Pai querido, nos perdoa também pelas vezes em que deixamos a correria da vida roubar nosso tempo contigo. E nesta manhã nós queremos reorganizar nossas prioridades, queremos colocar Jesus novamente no centro, queremos fazer a Tua presença a nossa maior necessidade e ter fome da Tua palavra, ter sede do Teu Espírito, desejar mais a Tua presença do que qualquer outra coisa neste mundo. Pai, conforme Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Ajuda-nos a viver essa verdade, a buscar primeiro o teu reino, a buscar primeiro a tua vontade, a buscar primeiro a tua presença. Pai, nós apresentamos diante de ti todas as famílias que acompanharam esse canal, todos os pedidos de oração. Visita cada lar, cada casa e cada casamento, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, Senhor, cada sobrinho, cada nora, cada cunhada, cada cunhado, genros, Pai. Restaura, Senhor, os relacionamentos quebrados, cura as feridas emocionais e derrama amor onde existe frieza e paz onde existe conflito. Pai querido, se houver desânimo, também leva esperança. Nós colocamos diante de Ti os filhos afastados, os que estão longe dos caminhos do Senhor, e os filhos que estão sofrendo, Senhor, os filhos que estão sem emprego, que estão em vício, os filhos que estão perdidos, conforme Isaías 54:3, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Declaramos essa promessa, profetizamos restauração, salvação, reencontros familiares e milagres dentro dos lares. Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos, Senhor, enviados para este canal. E também todos os pedidos que foram enviados no meu Instagram, no meu Facebook e todos os grupos de WhatsApp. Senhor, Tu conheces cada nome, cada lágrima e cada batalha escondida. Tu conheces cada situação impossível. Tu conheces aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, sem forças e que estão pensando em desistir. Visita cada um deles agora com a Tua presença. Alcance cada casa, cada coração aflito. Visita os enfermos, os que estão hospitalizados, visita os que estão em meio às guerras. Apresento Israel, apresento, Senhor, Jerusalém, a minha nação cabo-verdiana, a nação da Suíça, apresento a Suíça, a nação europeia completa, africana completa, Pai, todos os Teus filhos espalhados pelo mundo. Declaramos cura, fortalecimento, renovação, esperança e, Senhor, visita aqueles que sofrem com ansiedade, com medo, com depressão e com angústia ou insônia. Filipenses 4:7. Senhor, fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que o Senhor guarda nossas mentes, nossos pensamentos, corações, e oramos pelos pastores, pelos líderes, missionários, evangelistas, intercessores, Senhor, por todos que trabalham pelo Teu reino. Que o Senhor renova as nossas forças, em nome de Jesus, e que nunca nos falte azeite e direção e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com outros amigos. E seus familiares, recebe essa gole. A maturidade espiritual não é construída em um único culto. Ela é construída diariamente, toda vez que escolhemos permanecer na presença de Deus e mesmo quando ninguém está olhando. Nós declaramos que queremos crescer espiritualmente todos os dias, em nome de Jesus, e entregamos todo o projeto, sonho, nossa família e nossos filhos e netos. Muito bem, servo bom e fiel. Compartilha.